Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal, em que você aprende que matemática nada mais é do que uma ciência de criatividade e de treino. Quando a gente aprende o passo a passo da matemática, a gente vê os exemplos, a gente pratica junto, a gente perde o medo da matemática. Então hoje é mais um dia que a gente vai perder mais um pouquinho do medo de matemática. Na aula de ontem, a gente viu as conversões de medidas, a gente viu como passar de quilograma para grama, de metro para centímetro, milímetro para centímetro. A gente aprendeu um método geral para fazer quaisquer conversões de unidade. E eu prometi para vocês que na aula de hoje a gente ia ver então as conversões de medida de área e de volume, ou seja, metro quadrado e centímetro quadrado, ou centímetro quadrado para metro cúbico para litro, que já são as medidas de volume, e a gente vai usar tudo aquilo que a gente viu na aula de ontem. Então, se você perdeu a aula anterior, eu vou deixar ela aqui no card, no final desse vídeo, para você poder ir lá e assistir, porque é uma aula prévia importante para você conseguir entender essa aula aqui de hoje, tá bom? Então vamos lá. Antes disso, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com algum amigo, uma amiga sua que precise lembrar ou precise aprender a fazer essas conversões de unidade de medida. E se você ficar com alguma dúvida, sempre te peço, não fica com vergonha, não existe dúvida boba, escreve aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, fica comigo até o final. A gente vai ver então como passar de metro quadrado para centímetro quadrado, a gente vai ver como passar de metro cúbico para litro. E para isso nós vamos usar então tudo que a gente viu na aula de ontem. Vamos começar. Como é que eu faço para passar 100 metros quadrados para centímetros quadrados? Na aula de ontem a gente viu que esses nomezinhos, centi, milho do milímetro, quilo do quilograma ou do quilômetro, eles representam números. O quilo a gente viu que ele vale 1000, o milho a gente viu que ele vale 0,001, o cento do centímetro a gente viu que ele vale 0,01. Então, para a gente passar de 100 metros quadrados para centímetros quadrados, o que a gente tem que fazer? Quando a gente olha o centímetro quadrado, a gente já sabe que isso aqui, na verdade, ó, é o cent, que é 10 a menos 2. Olha aqui o cent, ó, 10 a menos 2 metro ao quadrado. E aqui é o pulo do gato. Centímetro quadrado, ele tem tanto cent quanto metro elevado ao quadrado. Então não é só o metro que está ao quadrado, não. É toda essa unidade, centímetro, que está elevado ao quadrado. É centímetro, por quê? Isso aqui é centímetro vezes centímetro. É uma unidade de área. Aqui é metro vezes metro. É uma unidade de área. Então, quando eu tenho centímetro quadrado, ó, centímetro vezes centímetro é o quê? É 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Ó. Aqui é a mesma coisa, aqui 10 a menos 2 metro vezes 10 a menos 2 metro. Por isso que dá 10 a menos 2 metro, tudo isso elevado ao quadrado. Muito bem. Como é que a gente vai passar isso para metro quadrado? Como é que a gente vai passar 100 metros quadrados para centímetros quadrados? Se eu quero, então, centímetros quadrados, olha o que é o centímetro quadrado. Ó. O centímetro quadrado ele é, então, o quê? Ó? 10 a menos 2. Como é que a gente faz quando a gente tem um expoente do lado de fora, do parêntese, e uma multiplicação dentro? É a mesma coisa a gente fazer 10 a menos 2 ao quadrado vezes metro quadrado. O expoente ele passa para cada um dos termos que estão dentro do parênteses fazendo produto. Ó. Então, ele passa para o 10 a menos 2 e passa para o metro, metro. Então, fica 10 a menos 2 ao quadrado e fica o metro também ao quadrado. Ó. 10 a menos 2 ao quadrado e o metro ao quadrado. Então, o centímetro quadrado, ele é. O que eu faço quando eu tenho um expoente aqui dentro do parênteses e o expoente fora? Eu multiplico esse expoente por esse daqui. Então, isso daqui é 10 a menos 4 metro quadrado. Então, agora eu já sei que o centímetro quadrado ele é a mesma coisa que 10 a menos 4 metros quadrados. Então, se eu quero passar 100 metros quadrados para centímetro quadrado, eu tenho que fazer aparecer um 10 a menos 4. E aí, da mesma forma que a gente fez na aula de ontem, olha só,
Isso aqui vai ser 100 metros quadrados, vai ser igual a 100 vezes, vou deixar o metro quadrado aqui, vezes, e aqui no meio, o que que eu vou fazer? Quem são os números que eu vou multiplicar aqui? Eu vou multiplicar o 10 a menos 4, e aqui eu vou multiplicar o 10 a mais 4, porque aí eu não altero a conta, porque isso aqui é igual a 1. Então, se eu multiplicar por 1, eu não estou alterando a conta. Na hora que eu faço isso, eu estou vendo aqui, ó, cent ao quadrado, ó, cent ao quadrado. Isso aqui é 10 a menos 2 ao quadrado. É 10 a menos 4, ó. 10 a menos 2 ao quadrado, que dá 10 a menos 4. Então, esse pedacinho daqui, ó, ele é o quê? Ele é 10 a menos 2 ao quadrado vezes metro quadrado. Que ele é a mesma coisa que 10 a menos 2 vezes metro, tudo isso ao quadrado. Então, como esse estava ao quadrado e esse estava ao quadrado, eu posso dizer que todos estão, que o produto dos dois está elevado ao quadrado. E na hora que eu faço isso, eu estou vendo quem aqui, ó? O centímetro. Isso daqui é o centímetro. É o cent vezes o metro. Então, isso daqui vai dar centímetro quadrado. Então, 10 a menos 4 metros quadrados é a mesma coisa que centímetro quadrado. Então, como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar igual a 100 vezes o 10 a mais 4, eu repito, 10 a quarta, vezes esse termo todo aqui, que eu já sei que é o centímetro quadrado. Então, eu tenho 100 vezes 10 a quarta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar 4 zeros no 100, né? 1, 2, 3, 4 vezes centímetro quadrado. E aí eu conto 3 aqui e depois 3 e boto os pontinhos dos milhares, né? Então, 3 e 3. Então, 100 metros quadrados dá 1 milhão de centímetros quadrados. Veja que a gente fez uma manipulaçãozinha algébrica igualzinha à que a gente fez na aula de ontem. Qual é a grande pegadinha aqui? É que na aula de ontem, quando a gente estava trabalhando com medidas de comprimento, a gente viu que o cent valia 10 a menos 2. Então, a gente tinha 10 a menos 2 metros, dava o centímetro. Quando a gente tem centímetro quadrado, a gente tem agora o cent elevado ao quadrado. A gente tem o cent elevado ao quadrado. Então, a gente tem que perceber que isso dá 10 a menos 4 metros quadrados. Então, em vez de eu multiplicar por 10 a menos 2 para fazer aparecer esse centímetro quadrado, eu tive que multiplicar por 10 a menos 4 e por 10 a mais 4. Essa é a grande pegadinha quando a gente passa para essas medidas de área. A área aparece a medida ao quadrado. E agora a gente vai ver que no volume vai aparecer a medida ao cubo. Vamos ver o exemplo do volume, como é que é? Agora eu quero que você faça 500 metros cúbicos para litro. Para isso, eu vou te dizer que a definição de litro, e aqui eu estou te dizendo uma coisa que já é pré-definida, litro é a mesma coisa, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Você sabia que existe uma correspondência entre litro e o metro cúbico? É que essa correspondência é essa, ó. 1 litro, por definição, é 1 decímetro cúbico. Então, sempre que você quiser passar de litro para metro ou de metro para litro, você tem que lembrar disso aqui, ó, que litro é 1 decímetro cúbico. E agora a gente está vendo, então, que é uma medida de volume. Litro é uma medida de volume, né? Você quer uma piscina de tantos litros, uma garrafa de tantos litros de Coca-Cola, mas é uma medida de volume. Se é volume, então agora estamos no expoente ao cubo, porque para você chegar num volume, você tem que multiplicar uma área por uma altura. Muito bem. Então, como é que eu passo 500 metros cúbicos para litro? Eu quero passar, então, na verdade, o que eu quero fazer é passar 500 metros cúbicos para decímetro cúbico, porque litro e decímetro cúbico são a mesma coisa. Muito bem. Aí eu vejo que o do decímetro ele é 10 a menos 1. E aí, agora eu tenho que ver quem é o decímetro cúbico. Decímetro cúbico, ele é o decímetro ao cubo. Veja que está tudo elevado ao cubo. Por que está tudo elevado ao cubo? Vou fazer aqui, ó, decímetro cúbico, ele é o decímetro vezes o decímetro vezes o decímetro. Então, ele é o decímetro, ele é o
do decímetro ao cubo vezes o metro ao cubo. Então, eu sei que quem é o déci? O déci, eu estou vendo que ele é o 10 a menos 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que 10 a menos 1 ao cubo vezes metro cúbico. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10. 10 a menos 1 ao cubo, como é que eu faço? Eu multiplico o expoente de dentro pelo expoente de fora. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, eu quero passar 500 metros cúbicos, eu quero fazer aparecer quem? Eu quero fazer aparecer 10 a menos 3 metros cúbicos. Como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma que nós já fizemos anteriormente. 500 metros cúbicos. Eu vou deixar o metro cúbico aqui, vezes e vezes. O que eu vou multiplicar aqui? Ó? Vou multiplicar aqui por 10 a menos 3, porque eu quero fazer aparecer o déci ao cubo, e vou multiplicar por 10 ao cubo para eu não alterar, porque 10 ao cubo vezes 10 a menos 3 dá 1. Quando eu faço déci vezes metro cúbico, eu estou vendo o seguinte, ó, acabou de aparecer aqui quem? Decímetro cúbico. Aqui eu tenho déci ao cubo e aqui eu tenho metro cúbico. Então, esse pedacinho aqui está dando decímetro cúbico. Então, isso daqui vai ser igual a 500 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo eu repito, né? Vezes o decímetro cúbico. Mas decímetro cúbico, eu já sei que é litro. Então, isso aqui eu vou trocar isso aqui por litro. Sei que é a mesma coisa. Então, aqui no final, estou tendo o quê? 500 vezes 10 ao cubo litros. Mas multiplicar por 10 ao cubo é só colocar 3 zeros. Então, tenho 500 mil litros. Então, eu posso dizer que 500 metros cúbicos é a mesma coisa que 500 mil litros. Último exemplo, então. Se eu quisesse 3 mil litros em metro cúbico, como é que eu faria? Eu já sei que o litro é a mesma coisa que o decímetro cúbico. Então, eu já sei que isso daqui é o déci, já sei que isso aqui é o 10 a menos 1 metro, tudo isso ao cubo. Então, eu já sei que isso daqui é 10 a menos 1 ao cubo, que é 10 a menos 3, e metro ao cubo. Então, eu já sei que litro é a mesma coisa que 10 a menos 3 metros cúbicos. Eu quero fazer aparecer metro cúbico. Então, como é que eu vou fazer? 3.000 litros vai ser igual a 3.000 decímetros cúbicos, porque litro, por definição, é a mesma coisa que decímetro cúbico. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu quero fazer aparecer metro cúbico. Então, eu vou pegar o meu decímetro cúbico e vou substituir o déci por 10 a menos 1. Ó. Então, 3.000 vezes déci é 10 a menos 1 metro cúbico. Aí eu sei que quando eu tenho um produto dentro de um parêntese, tem um expoente fora, o que eu faço? Esse expoente passa para um termo e para o outro termo. Esse expoente passa para os dois termos. Então, isso daqui vai ser 3.000 vezes 10 a menos 1 ao cubo vezes metro cúbico. E quando eu tenho uma potência com um expoente e um expoente fora do parênteses, basta eu fazer o produto entre esses dois expoentes. Então, isso daqui vai ser igual a 3.000 vezes menos 1 vezes 3, é o produto entre os expoentes, né? Menos 1 vezes 3, menos 3, né? Então, 10 a menos 3 vezes metro cúbico. Mas multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1 dividido por 1.000. Porque 10 a menos 3 é 1 sobre 1.000 vezes metro cúbico. E aí, o que eu faço agora? Agora eu corto esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Então, sobrou 3 vezes 1 vezes metro cúbico. 3 vezes 1 dá 3. Então, isso daqui vai dar igual a 3 metros cúbicos. Então, se você te perguntar quantos são 3.000 litros, você vai falar 3 metros cúbicos. Muito bem. Então, eu espero ter encerrado essa parte de conversão de medidas com essa tabelinha que deixei aqui
Com essa tabelinha aqui, opa, com essa tabelinha você faz qualquer conversão de unidade. Se você tiver dúvida, algum problema de conversão de unidade, escreve aqui nos comentários. Quer passar de hectômetro para metro, metro para hectômetro, decâmetro, decímetro. A gente resolve qualquer um, porque agora você já sabe que esses nomes, na verdade, são números. Não tem mágica, só tem prática. E é isso que eu espero que você tenha entendido nessas 2 aulas de conversão de unidades. Nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, não se esquece de compartilhar, não se esquece de inscrever no canal. É sempre um grande prazer ter você aqui e espero te ver em breve. Tchau, tchau.